Olá pessoal, bem-vindos ao Mogiano Videosfera. Hoje nós teremos a aula de Geografia, uma parte da aula sobre o processo de urbanização. Boa aula e aproveitem! Mogiano Videosfera. Gente, conceito de rede urbana. Antes de nós falarmos de rede urbana, eu não tenho certeza se eu trabalhei ou não com vocês esse conceito. Em algum momento eu já devo ter falado dele, e eu acho que foi lá no começo do ano, quando nós estávamos falando daquelas principais áreas da geografia e dos principais objetos que eu comentei com vocês sobre o espaço, sobre a questão de divisão do espaço a partir de Milton Santos, que eu comentei que a maior parte dos conceitos que nós trabalhamos de urbanização vem de Milton Santos, e eu acho que eu já havia comentado, mas eu não me lembro. Quando nós falamos de redes urbanas, nós temos um conceito de fixos e fluxos, que não aparece aqui, mas isso é importante. Esse conceito de fixos e fluxos nós usamos a partir de Milton Santos também. Vocês se lembram disso? Sim? Não? Enfim, os fixos e fluxos são que dão vida às redes urbanas e às cidades. Então pensem o seguinte, quando nós falamos de fixos. Os fixos eles ocorrem desde quando nós começamos a primeira revolução industrial, nós já tínhamos fixos. Fixos são todos os instrumentos que eu tenho de infraestrutura que vão proporcionar que os fluxos ocorram. Parece confuso, mas é muito simples. Então pensem o seguinte, quando nós estamos falando de uma cidade, ok? Lembrem quando nós falamos na aula passada sobre o processo de urbanização no Brasil. Nós precisamos instalar e investir numa série de não objetos, mas numa série de serviços pautados em infraestrutura, para as multinacionais poderem chegar aqui. Nós comentamos sobre isso. Então, nós investimos em rodovias, em portos, posteriormente em aeroportos, em mineradoras, em siderúrgicas, em extração de petróleo, que foi o caso da Petrobras quando ela foi criada. Enfim, nós investimos em vários pontos de infraestrutura. Vamos simplificar. Quando nós falamos de São Paulo, por exemplo, ou de qualquer outra cidade, você precisa dos fixos, da infraestrutura básica. Então eu preciso, por exemplo, de ferrovias ou rodovias, enfim, para que eu possa ter ali transportes passando. Tudo que a gente fala que é móvel, nós falamos de fluxos. Tudo que tem dinâmicas, nós falamos de fluxos, ok? Que se movimenta dentro das cidades. E as redes urbanas estão se movimentando dentro das cidades. Então, por exemplo, para uma cidade se movimentar, eu preciso de infraestrutura básica, moradia. Ok? Moradias. Centros, núcleos de moradia. Isso é um fixo. Ok? Serviços básicos. Então, por exemplo, transporte. Eu não estou falando do transporte em si, que é o fluxo, mas eu estou falando da infraestrutura do transporte. Então, se vai ser uma cidade ferroviária, que seja então as ferrovias, ou rodovias, ou portos, ou aeroportos, enfim. São todos fixos. E aí eles vão me permitir os fluxos de transportes. Um outro exemplo de fixos, quando eu falo de serviços básicos. Então, saúde e educação. Quando eu monto uma escola ou uma área para a educação, uma área para a saúde, eu estou falando de fixos. Os fixos, eles permitem que os fluxos ocorram. Então, por exemplo, construção, núcleo de moradia é um fixo, ok? A partir dali eu terei pessoas que vão morar naqueles lugares e elas se deslocarão a partir dos fixos que chegarão com as redes de transportes. Então, os fluxos são todos os movimentos que estão ligados com a circulação, locomoção de pessoas e de serviços acontecendo. Para eles acontecerem, nós precisamos de infraestrutura. Então, quando vocês pensarem em infraestrutura, pensem em fixos, ok? Transporte, educação, saúde, moradia, enfim. E quando nós falamos das pessoas e das funções das cidades, da função que as pessoas desempenham dentro da cidade, das funções que as pessoas desempenham, aí nós estamos falando de fluxos, ok? Que está em movimento. Tudo bem? Fixos, infraestrutura. Não se move. É que se eu falar assim parece muito, né, muito literal, mas os fixos, eu tô falando de infraestrutura, ok? Eu preciso montar, vamos dar o exemplo de Suzano. Suzano, quando a companhia se instalou aqui, a gente não tinha a infraestrutura na cidade montada, você tinha a fábrica que chegou. Logo, os fixos começaram a surgir. Uma rodovia ligando, ou sei lá, uma estrada vicinal que depois virou uma rodovia, ou que virou uma avenida grande, enfim. Núcleo de moradia, depois um hospital chegou lá, uma UBS, não sei, um posto de saúde, depois chegaram os mercados, chegaram escolas, enfim, chegaram farmácias e postos e por aí vai. Então, a gente está falando
quando serviços de infraestrutura chegam, eles permitem que as pessoas consigam se deslocar, consigam viver naquela área e que elas comecem a desenvolver os serviços a partir disso, ok? Comecem a desenvolver a função social da cidade, ok? Bom, aí nós entramos no outro ponto depois dos fixos e fluxos, que é a rede urbana. Então, pensem, a gente fala em rede, vocês já conseguem associar com dinâmicas de vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então é formada por um conjunto de cidades que se interligam por meio de sistemas de transportes e comunicações. Gente, sistemas de transportes e comunicações, nós estamos falando de fluxos, ok? Essa rede propicia um maior fluxo de pessoas, de mercadorias, de informações e capitais, ok? Esse conceito de rede urbana, quando nós queremos colocá-lo, materializá-lo em algum lugar, vocês podem pensar na União Europeia, que nós discutimos lá na primeira apostila, que eu comentei com vocês, que é um bloco, apesar dos pesares, apesar de toda a crise, da crise da zona do euro, de tudo que eles estão passando, é o bloco econômico que mais deu certo, em termos de histórico no mundo, né? E ele é um bloco que pressupõe a livre circulação de mercadorias, de pessoas, né? De moeda, enfim. E aí, ou seja, de fluxos se movimentando. Então, a rede urbana ela está relacionada com os fluxos. Mas, para uma rede urbana de fato funcionar, nós precisamos dos fixos, que é a infraestrutura dessa área, ok? Então, esse conceito de rede urbana é importante. São cidades que elas normalmente são interdependentes ou elas se interligam, elas influenciam umas às outras. Algumas influenciam muito mais. Só pensar em São Paulo, ok? São Paulo é nossa metrópole, ela tem uma influência muito grande na rede metropolitana, que são todas as cidades ao redor. Mas pensem que as cidades é um sistema de retroalimentação. As cidades ao redor também alimentam São Paulo, também influenciam, elas prestam serviços a São Paulo. Só quando a gente sai daqui, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer os serviços de São Paulo, nós estamos trocando esse grau de dependência, ok? Então, vamos lá. Hierarquias entre cidades. Então, hierarquia urbana, entendida como as relações de influência e subordinação que se estabelecem entre as cidades, ok? Até a primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial também. E a gente falava de uma hierarquia que era mais clássica. Nessa hierarquia mais clássica, eu tinha uma metrópole e as cidades menores. As cidades menores, elas se reportavam a uma metrópole ou a uma cidade maior. Isso mudou, ok? Quando nós chegamos à terceira Revolução Industrial, a partir dos anos 80, globalização, mundialização do capital, isso começou a mudar. Dependendo da área, as grandes cidades elas ainda interferem mais nas cidades menores. Mas hoje as cidades menores elas não precisam. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Vou citar Guararema de novo. Guararema, se a gente tivesse no esquema antigo, Guararema precisaria passar por Mogi para recorrer a um serviço, a um tipo de serviço, algo mais especializado em São Paulo. Hoje não. Eu posso pular essa hierarquia. Eu posso sair de Guararema, trabalhar em São Paulo, estudar em São Paulo, ou me reportar a São Paulo para alguma coisa específica que aqui, que é a cidade que Guararema deveria se reportar, não condiz mais, ou não comporta as necessidades dessa cidade, ok? Então, vamos lá. Nessa relação de hierarquia urbana, dei uma olhadinha. Nós temos o esquema clássico e o esquema atual. Então, veja o esquema clássico. Uma metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Bom, nesse esquema clássico, como eu comentei com vocês, obrigatoriamente a vila se reportaria a uma cidade local, ok? Que se reportaria a um centro regional, depois a uma metrópole regional e só depois a uma metrópole nacional. Nesse esquema atual, nós temos uma metrópole nacional, então, quando nós falamos de São Paulo. Qual é a nossa metrópole nacional? São Paulo, tá? São Paulo é a nossa metrópole nacional, nossa metrópole mais importante. Bom, dentro da nossa metrópole nacional, nós temos a metrópole regional. Nós temos várias metrópoles regionais, ok? Alguns exemplos que nós poderíamos dar. Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, são metrópoles regionais. Mas a metrópole... Vejam, a metrópole ela não precisa necessariamente ter 5 milhões, 8 milhões de habitantes. A gente está falando do grau de serviços de influência que ela presta, ok? Então, as metrópoles regionais, nessa hierarquia, obviamente, elas estão abaixo de uma metrópole nacional, mas elas são importantes. Gente, Campinas tem 1,5 milhão de pessoas, para mais, né? Pensem o seguinte, quando nós falamos de Campinas, supondo que São Paulo não existe mais, a partir de amanhã, quem vai substituir São Paulo? Uma metrópole regional. Campinas poderia ser, São José dos Campos poderia ser, em termos de prestação de serviços de informação, a nossa principal, depois de São Paulo, ok? São José do Rio Preto poderia ser, não sei se vocês conhecem, mas é uma baita de uma cidade. Ela é uma
mini São Paulo. É uma cidade absurda de interessante. Ela tem uma prestação de serviços imensa, tanto que eles dificilmente precisam se reportar a São Paulo para serviços mais específicos e poderia ser uma substituta, mas ela tem 500 mil de pessoas, ainda é pouco, tá bom? Mas é um exemplo. Acho que nós temos mais de 400 mil, né? Por aí, nós somos cidade média ainda. Porque pensem que nós ainda temos uma grande dependência de São Paulo em termos de prestação de serviços mais específicos, né? Enfim, então, deu para entender metrópole regional? Tudo bem? Então vamos lá. Aí a próxima, um centro regional. Aí sim, nessa linha que nós estamos fazendo de pensamento, São Paulo como metrópole nacional, Campinas, essas outras cidades como metrópoles regionais, quem seria um centro regional? O ABC. Suzano ainda não, tá? Mas o ABC, Mogi já poderia ser um centro regional, porque é importante. As cidades ao redor, inclusive Suzano, né? Ela está orbitando aqui em Mogi, né? Mas enfim, Mogi poderia ser o ABC, que é muito importante, né? A Baixada Santista, ok? Bom, aí a cidade local, a hipótese Suzano. Tudo bem, gente, com esse esqueminha? Eu fiz o exemplo com São Paulo porque nós conhecemos as cidades ao redor, fica mais fácil. Dependendo do estado, ficaria mais difícil pra gente fazer essa conta. E fora do país também, porque, enfim, né, fica mais difícil para falar dos outros centros. Mas é diferente, esse esquema ele é mais funcional e mais flexível, ok? Do que esse outro aqui, que deveria obrigatoriamente obedecer essa ordem. E por que esse esquema mais flexível existe hoje? Pensem o seguinte, antes, quando a gente falava de rede de transporte, de serviços, nós realmente tínhamos uma hierarquia urbana. Para o cara sair lá da vila do Miguel Badra e chegar em Suzano, nossa, que exemplo real, muito obrigada. E chegar em Suzano, quando eu era criança, gente, sério, era uma viagem, era excursão. Não era só percepção de criança, que é tudo diferente, muito longe. Mas era realmente muito longe quando a gente fala de infraestrutura. Não é longe. Eu não sei se dá 10 quilômetros até o centro, mas não é longe, né? Você leva, sei lá, 15 minutos de carro, até menos. Mas pensem o seguinte, se nós estivéssemos falando nessa hierarquia antiga, sair da vila para chegar na cidade local já era muito difícil, porque faltavam fixos, faltava infraestrutura. E aí os fluxos, transporte, não funcionava, né? Ou funcionava muito irregularmente, era muito inacessível. Pensem, isso parece uma besteira, você fala, poxa, mas a gente tá falando de ônibus. Há 15 anos atrás, não era tranquilo, tá? Da cidade local para a cidade regional, aí sim você tá falando de uma vida para chegar, ok? Então na metrópole seria impossível, você nunca recorreria à metrópole nesse esquema clássico, seria muito difícil você chegar até a metrópole, você tentaria resolver seus problemas ou necessidades que for antes disso. Nesse sistema mais flexível, nós já temos fixos que funcionam num raio muito maior. A infraestrutura hoje nas áreas urbanas ela é muito maior, ok? É muito fácil você sair de uma área no interior a 500 km da capital e chegar, muito fácil. Você consegue resolver isso em um ônibus, em uma condução, enfim. Ou quando a gente fala de aeroportos, né? Só que aí já não é popular ainda. Mas quando a gente fala de aeroportos, vejam que as cidades, os centros regionais e as cidades locais já possuem aeroportos, ok? Então são outros bons exemplos. Então fica muito mais fácil esse deslocamento. Ou seja, os fixos, a infraestrutura nessas cidades melhorou muito. E isso permitiu com que você pudesse pular essas hierarquias e se deslocar de uma forma mais fácil. Eu estou falando de deslocamento porque é o jeito mais fácil da gente entender fluxos populacionais, né? Dinâmicas de população dentro das áreas urbanas. Vocês podem colocar esse exemplo em outras situações também. Hoje é muito mais fácil. Eu estou em Biritiba, que seria a nossa, se fosse nesse esquema de hoje, vila, e eu quero ir para o centro regional, que somos nós aqui. Tá, eu não quero, o meu serviço não vai ser aceito aqui, eu não vou conseguir o que eu quero aqui, eu quero direto para São Paulo, muito fácil, consigo, ok? Num sistema clássico a gente não conseguiria. Tudo bem? Aí, tudo bem em relação a esse esqueminha? Sim, aí vamos para o outro esqueminha. Aqui tem um conceito também de rede urbana, que é muito parecido com o anterior, ok? Ele só tá falando diferente, mas é bom também, então vamos lá. É um conjunto de cidades distribuídas por um determinado território, interligadas por meios de comunicação e de transporte. Meios de comunicação, fluxos, ok? Meios de transportes, a infraestrutura dos transportes, os fixos, que desempenham papéis diferentes dependendo da oferta de produtos e de serviços de cada uma delas. Foi o que nós falamos, de uma metrópole até uma vila, ok? Nós temos funções sociais muito diferentes dentro dessas cidades. Bom, vamos lá. Aí aqui nós temos deixa eu mostrar para vocês, um sistema clássico, ok? Então, nesse sistema clássico, a metrópole, o centro regional, o centro local, outras cidades e os fluxos de pessoas. Aqui eu estou falando de fluxo de pessoas, de bens, de informações, de capital. Estou falando sempre
de fluxos, ok? E aqui, quando a gente fala de infraestrutura dos fixos. Então, vejam, dá pra ver, querem que apague? Apaga, por favor. Esquema de hierarquia urbana. A rede urbana em uma região geográfica possui um emaranhado de relações entre as cidades, criando fluxo de pessoas, de mercadorias, de informações e por aí vai. E aqui um conceito de hierarquia urbana, ok? Então, quando a gente fala, lembre-se, quando eu estou falando de rede urbana, eu estou falando de polarização. Eu tenho uma área principal e essa área, as cidades ao redor ou as áreas ao redor se polarizam através dela, ok? Chama-se de área polarizada por uma cidade, a área que está sob sua influência. Com isso é possível estabelecer uma hierarquização entre as cidades, tanto no espaço regional como no nacional, ok? Melhor, dei uma olhadinha. Então a metrópole, ok? Representada pela hierarquia urbana como o círculo maior. Aí vejam, os centros regionais. Então, novamente, nossos exemplos. São José do Rio, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, enfim. Aí os centros locais ou as cidades menores. Aí vejam, né? É como a gente está desmontando se fosse esse esqueminha. Então, vejam aqui, dos centros regionais, eles passam, quando a gente está falando nessa hierarquia urbana, eles passam a ser mais importantes para os centros locais, e aí os centros locais para cidades menores, ok? Então, se fosse Mogi, a gente teria aqui Suzano, Taquá, Ferraz, quem mais depende da gente aqui? Gente, então aqui é um exemplo das redes urbanas, ok? Metrópoles nacionais e sua influência sobre outras áreas. Então, vejam, se vocês olharem, quando a gente olha os mapas, nós já vimos vários tipos de mapas que eles aparecem em São Paulo, os círculos maiores, as manchas maiores sempre estão em São Paulo ou na região sudeste, ok? Aqui dá pra vocês terem alguns exemplos. Se vocês perceberem, claro, é um mapa, é uma representação, mas dá pra entender. Vejam, quando a gente fala das capitais, vocês vejam a mancha que aparece no estado de São Paulo e como ela se expande, ok? Deem uma olhadinha, que é esse rosinha aqui, ó. Vejam que ele se expande, que os feixes se expandem para outros lugares. A mesma coisa aqui quando a gente fala de Minas, Centro-Oeste, ok? Nordeste, vejam como se expande para as áreas ao interior. E aí, novamente, se nós formos olhar esse mapa e lembrar daquele mapa de dinâmicas demográficas, os fluxos demográficos, vocês se lembram dos grandes vazios demográficos que nós falamos? Vejam como eles aparecem. E vejam como eles aparecem sendo apenas um reflexo das redes urbanas, né, de outras capitais, ok? Como essa área ainda não é a mais carente, né? Mas que quando a gente fala de metropolização, de urbanização, ela ainda parece muito deficitária quando a gente compara com o restante. E aí, novamente, vocês se lembram daquele mapa de dinâmicas demográficas que mostrava a densidade populacional do Brasil? Que nós falamos que, né, a gente faz aquele histórico de 1500 até hoje e como as principais capitais estão próximas às áreas litorâneas. Se vocês olharem para esse mapa, a gente percebe o mesmo fenômeno, ok? Deem uma olhada aqui. É sempre próximo às áreas litorâneas ou por onde começou, né, nossa urbanização de fato. Então, vestibulando onde você quer estudar, o Mogiano leva você.